Gravando a aula a partir desse momento, então. A aula de hoje continua sendo uma aula introdutória. Eu acredito que boa parte dessa aula vocês já viram nos outros cursos laboratórios que vocês fizeram, né? Pelo menos um, acho que vocês fazem, né? Talvez tenham feito mais de um. Mas, de qualquer forma, é bom a gente rever esses conceitos, e uma coisa que eu tenho que falar para vocês é a maneira como eu quero os relatórios. Tá? Então, o plano da aula de hoje, vou começar a compartilhar a tela, para vocês verem. Essa tela que eu estou mostrando para vocês, depois eu vou disponibilizar esse arquivo também, né? É um arquivo PDF, vou deixar ele disponibilizado lá no Moodle, como eu fiz com a primeira aula. Então, nessa aula, basicamente, eu vou falar de relatórios, gráficos, assim, rapidamente, o que é um gráfico, para que serve o gráfico, qual a vantagem de fazer gráficos, né? E sugerir os softwares para a gente fazer gráficos, eu falei na aula passada. Eu vou falar com vocês como eu quero os relatórios, nada demais. Né? E aí, no finalzinho, tem um exercício, que é como uma espécie para aquecer os motores, né? Assim, a gente fazer o que eu chamei de um experimento zero, fazer assim, né? Vai ser como vão ser os outros experimentos. Eu vou descrever para você o experimento, vou mostrar a tabela de dados, qual o resultado, e vocês fazem um gráfico, tá? E me mandam esse gráfico. Tá? Esse experimento zero não vale ponto, não, assim, não vale nota, não precisa fazer um relatório. Eu gostaria que vocês fizessem um gráfico para praticar. E eu vou deixar disponibilizado lá no Moodle como tarefa, eu vou deixar esse exercício disponibilizado lá no Moodle como uma tarefa. Quem quiser fazer e me mandar, tá? Eu considero isso depois para melhorar a nota, né? Mudar de conceito no final do semestre, ok? Então, vale, sei lá, X pontos, 2 pontos, digamos, 2 pontos eu posso dar para mudar 2, 3 pontos, para poder mudar de conceito, ou, se for necessário, né? Para passar no curso. Acredito que nenhum de vocês precise disso, porque basta fazer as atividades mínimas aqui e a gente passa. Eu espero que a aula hoje seja rápida. Tá? Então, está aí o que eu falei, né? O resumo, mais ou menos, que a gente vai fazer hoje. No finalzinho, o último slide aqui, o 19, tem um pouco mais de 19 aqui, porque acho que eu acrescentei uns slides no meio. Né? Oficialmente, o último slide aqui, falar o que é que a gente tem que fazer para a próxima aula, quando a gente vai começar realmente, né, com os experimentos do curso, a ver os experimentos do curso, aí já vamos precisar fazer relatórios, etc. Mas vamos lá, então. Gráfico. Boa parte disso eu já falei na aula passada. Né? A vantagem de um gráfico, são várias vantagens. Uma é isso aqui, ó, assim, você colocando seus dados experimentais no gráfico, você vê, né, de uma forma bem direta, qual que é a relação entre as grandezas que estão sendo colocadas naquele gráfico. Dá para a gente começar a analisar o fenômeno físico que aquelas grandezas envolvem, né? Simplesmente olhando para o gráfico. E daí eu vou interpretar qual que é esse fenômeno. A gente começa com o gráfico, a interpretação do fenômeno, do experimento, né? Ou dos dados experimentais. Eu falo experimento aqui, gente, na vida real pode ser outra coisa, pode ser observações, lá, você faz um levantamento de campo, lá, retira dados que você precisa para resolver o seu problema, ou para propor alguma coisa que deve ser feita, sei lá, o que for que vocês estiverem fazendo no futuro. E o gráfico, a gente pode usar ele também para tirar informações, né, quantitativas. Então, um exemplo que é o mesmo que a gente viu na aula passada, né, que eu tenho aqui, por exemplo, posso começar a rabiscar aqui. Ó. Os rabiscos são muito bonitos, não, mas eu acho que eles ajudam a entender. Isso aqui é um experimento simples. Eu tenho um certo resistor, se a gente faz um diagrama de circuito, né, o símbolo para um resistor é isso aqui. É um objeto que apresenta uma resistência elétrica, por exemplo, uma resistência à passagem de corrente elétrica para ele. Então, eu vou fazer uma experiência que é assim, ó, eu vou ligar nesse resistor aqui, eu vou ligar uma fonte de tensão, não, uma bateria, tá?
Qual é uma bateria que eu posso variar a voltagem dela? A gente costuma colocar uma seta aqui em volta, né? O símbolo de bateria são essas duas linhas paralelas, uma maior que a outra. A linha maior é o polo positivo, a linha menor é o polo negativo da bateria. Isso é uma bateria de tensão contínua, ela fornece tensão contínua V, e essa seta aqui indica que eu posso variar essa tensão, não? Eu quero medir a corrente que passa naquele resistor. Então, eu vou ligar aqui um amperímetro, né? Um aparelho que mede corrente elétrica, né? Isso a gente faria lá no laboratório, né? E fecho o circuito aqui. Então, o experimento aqui, que está descrito aqui, os dados estão apresentados nessa tabela aqui ao lado, é isso. Eu vou variando a tensão V e vou medindo a corrente elétrica I que passa nesse circuito, né? Que passa aqui no resistor. Aí eu coloco 1 volt aqui, né, meço a corrente, 0,052 ampere. Posso escrever isso como 52 miliampere, 2 algarismos significativos. Quem fez essa medida aqui não se preocupou em colocar incerteza, mas, olha, qualquer experimento, qualquer medida que vocês fizerem, tem uma incerteza, qualquer. É inerente à coisa, à medida, né? Ela tem uma precisão, qualquer medida tem uma precisão. Então, eu tenho que indicar a precisão da medida, tenho que indicar as incertezas em cada valor. O pessoal, na vida real, né, o pessoal é meio folgado com isso e normalmente apresenta a si mesmo. Tensão, 1,0 volt. Você supõe o seguinte, o cara está sendo responsável, ele está indicando o número de algarismos significativos corretos, né? Então, eu tenho certeza do 1, tenho uma dúvida aqui, pode ser que seja 1,1, pode ser que seja 0,9, o zero aqui, depois da vírgula, é o último algarismo significativo. É uma medida aqui de tensão, né, com 2 algarismos significativos. Mas eu não sei o tamanho da incerteza. Quando há uma situação assim, a gente supõe que é mais ou menos um dígito nessa última casa aqui. Mesma observação para a corrente. Está aqui também com 2 algarismos significativos. 52 miliampere, ou 0,052 ampere. Vamos supor que tem uma incerteza de mais ou menos um dígito nessa última casa aqui. Um chute, né? No algarismo significativo, no último algarismo significativo. Mas não interessa porque a gente quer agora. Eu quero construir um gráfico com esses dados aqui para tentar ver qual que é a relação entre tensão e corrente nesse resistor que tem resistência R. A relação teórica, a relação que a gente espera que exista entre V e I, é essa relação aqui, né? Eu espero que V seja igual a RI. Eu espero que a tensão no resistor seja proporcional ao valor da corrente que está passando nela. É o que a gente chama de lei de Ohm, né? Que muitos materiais obedecem, não é uma lei universal da natureza, mas muitos materiais seguem essa relação aqui, pelo menos para valores de tensão e de corrente que não sejam muito altos. O que é muito alto? É quando para de obedecer essa lei, para de ser proporcional. Muito bem, então, vamos fazer um gráfico com esses dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses dados aqui e colocar numa tabela. Eu quero fazer um gráfico de tensão em função da corrente. Quando eu digo isso, tensão em função da corrente, eu estou querendo dizer que eu vou colocar tensão no eixo vertical, no eixo Y. Então, os valores de tensão entram aqui. Está vendo esse Y pequenininho que está aqui? Ó? Vou pegar um mouse maior aqui. Ó. Tem um Y aqui. Isso aqui é a tabela que o programa de computador que eu estou usando me mostra. E aí eu vou entrar os dados aqui à mão. Essa tabela aqui específica é do software, o SciDavis, né? Esse software livre que você pode instalar no seu computador. Então, como eu quero um gráfico de tensão em função da corrente, tensão no eixo vertical e corrente no eixo horizontal, eu vou colocar os valores de tensão na coluna que está marcado com Y, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 volts, né? E vou colocar os valores de corrente que eu quero no eixo X, né? Na outra coluna lá, né? Correspondendo 1 a 1. Né? Primeira linha, 1 volt, 0,052 ampere, e assim por diante. Tá? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos usar o SciDavis para fazer o gráfico, mas depois eu mostro também como é que é a cara do gráfico nos outros 3 programas que foram recomendados, né, para a gente usar. Uma vez com os dados nessa tabela, basta falar lá com o computador, faça o gráfico, né, plots,
faço o gráfico, cada programa tem um comando específico, mas é um comando só. E, pum, o computador te mostra isso aqui na tela. Nesse eixo aqui já está a tensão. Alguns programas já colocam a legenda no eixo, se você deu o nome lá na coluna, né? Deu um nome para a coluna. Outros não, você tem que colocar à mão. SciDave, se eu não me engano, você tem que colocar isso à mão aqui. Não? Mas o gráfico está aqui, ó, tensão no eixo vertical, como a gente queria, corrente no eixo horizontal, né? Que é o que a gente queria mesmo, e os pares de pontos estão aqui. Para 1 volt, está aqui 0,052 ampere. Não foi eu que coloquei isso, foi o computador que colocou aqui. Né? É sempre bom a gente dar uma conferida se o computador está fazendo o que a gente acha que ele está fazendo mesmo. Então, eu normalmente olho alguns pontos. 1 volt, lá na minha tabela, dá 0,52. Parece que está aqui mesmo. Né? O valor de 5 volts lá, se eu ler aqui no gráfico, estão um pouco abaixo de 0,25 ampere. Vamos voltar no slide anterior e ver? Está isso lá, 5 volts é 0,24, 0,244 ampere. Não? Aqui, um pouquinho abaixo de 0,25, parece que está tudo bem. Não? Esse gráfico aqui, você vê que os pontos experimentais foram representados como pontos. Você tem uma liberdade nesses programas de apresentar o gráfico em forma de uma linha contínua, ligando todos os pontos, de pontos ligados por uma linha e outras opções mais malucas. Normalmente, se você tem poucos pontos, você usa um símbolo. E você tem escolha de símbolo, você pode usar bolinhas, como esse exemplo aqui, quadradinhos, estrelas, o que for. Não, o que você quiser. Bolinhas é uma boa representação e é conveniente usar poucos pontos ao invés de usar uma linha contínua, porque você vê onde é que estão as medidas que você fez. Não? Você vê realmente, a linha esconde esses pontos aqui. À medida que a gente for fazendo gráficos ao longo do curso, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, tem algumas coisas que um gráfico tem que ter, que são essas coisas que estão marcadas aqui. Vou começar aqui pelo título do gráfico. Não é fundamental que um gráfico tenha um título, não, mas é uma boa coisa, porque aí ele te informa o que está naquele gráfico. Né? Só que esse título aqui é um título horroroso, vou cortar ele. Por que ele é um título horroroso? Porque o que ele está me falando é que isso aqui é um gráfico de tensão em função de corrente. Essa informação é redundante. Essa informação eu já sei. Os eixos do meu gráfico já estão marcados, tensão, corrente. Então, isso aqui é um gráfico função de tensão em função da corrente, já está dito aqui. Eu não preciso falar isso de novo ali. É melhor dar um título que acrescente informação nova. Né? Por exemplo, eu poderia chamar esse gráfico aqui de resistência elétrica. Não? Pelo menos a tensão em função de corrente, o cara que fez esse gráfico está tentando determinar a resistência elétrica de alguma coisa. Ou poderia dar um título assim, isso aqui é o experimento zero de física experimental básica, ótica e ondas. Isso aí foi um gráfico que eu fiz quando estava fazendo o curso lá de física experimental básica, ótica e ondas. Então, é optativo dar um título para o seu gráfico, mas é uma boa ideia e eu sugiro que vocês deem um título que acrescente alguma informação nova. Não? Pode até ser o seu nome, pode ser resistor 1, sei lá. Não? Essa legenda aqui do lado também é optativa. A maior parte dos programas faz gráfico, ela já coloca isso aqui. Né? Coloca pontos, esses pontos aqui representam dados experimentais. De novo, informação inútil. É claro que esses pontos aqui são os pontos experimentais. Mas se você tiver vários gráficos na mesma... várias curvas diferentes na mesma tela, né? Vários conjuntos de pontos experimentais, então teria aqui, bolinhas pretas são o resistor 1, né? Quadradinhos vermelhos, aí teria quadradinhos vermelhos seria o resistor 2, né? Estrelinhas azuis seria o resistor 3. Aí vale a pena ter uma legenda. Nesse caso aqui, totalmente desnecessário. O que é realmente essencial em um gráfico, é fundamental, tem que ter, o que está em cada um dos eixos com as respectivas unidades. Então, essa legenda aqui, nos dois eixos, se é um gráfico bidimensional, que é só o que a gente vai trabalhar, né? Nos dois eixos eu tenho que informar o que está aqui, quais são esses valores que estão aqui,
tensão, né? E qual que é a unidade? Tensão em volts. Esses números aqui são a tensão em volts. E nesse eixo aqui, horizontal, no eixo X, aqui está a corrente em ampere. Isso é fundamental, tá? Então, no gráfico, as informações que eu tenho que acrescentar mesmo são isso aqui. O que está representado em cada eixo, né? Qual grandeza está em cada eixo, com as suas respectivas unidades. Bom, uma vez feito o gráfico, olha assim, de cara a gente já vê aqui, olha, esses pontos aqui, eles estão alinhados mais ou menos numa reta, não estão? Se eu passar uma linha aqui, ó, aí eu posso vir com uma régua, inclusive, né? Posso vir com uma régua aqui, coloco ela aqui em cima da tela do computador mesmo, e passo uma linha, e a linha não é muito... Minha linha não está muito reta, não, né? Mas eu posso desenhar uma linha reta com essa ferramenta aqui. Ó. Ah, bem melhor, né? Ó, isso aqui é uma reta que eu desenhei, tá? Então, uma reta, tentando passar pelos pontos. Veja, olha, esses pontos aqui estão realmente alinhados numa reta. Não? Então, parece que isso obedece à lei de Ohm mesmo. A gente já vai ver o que é isso aqui. Não? Eu posso conferir, eu posso achar a melhor reta para esse conjunto de pontos, né? Fazendo o que se chama um ajuste aos dados experimentais. Tem vários métodos numéricos, né? Quem fez o curso de cálculo numérico aprendeu, com certeza, alguns desses métodos. Né? Tem vários métodos numéricos que me permitem calcular qual que é a melhor reta por esses pontos. Ok, eu estou falando de reta, por que a gente espera que seja uma reta? Porque a gente espera que esse valor de tensão aqui seja a resistência R vezes a corrente. A gente espera que esses pontos experimentais sejam descritos por essa relação aqui. Né? Isso é uma equação de uma reta. Né? Uma reta... eu estou naquela ferramenta diferente. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar o lapisinho aqui. Uma reta, a equação de uma reta é o que está no eixo Y é igual a o que está no eixo X multiplicado por uma constante que a gente chama de A, né? Posso chamar de A, que é a inclinação dessa reta, mais uma outra constante B, que é o valor de Y quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, né? Nesse ponto aqui, né? O Y vai ser igual a B. Quer dizer, essa minha reta aqui, essa reta que está representada aqui, ela corta o eixo vertical, não? Quando x é igual a zero, ela passa pelo eixo vertical no ponto y igual a b. Né? E a inclinação dela, o tanto que y varia quando x varia, o valor da inclinação é a. Bom, então a gente tem métodos de numéricos que fazem isso, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Né? A gente usa lá, normalmente, esses programas, um bom programa de ajuste de curvas, o Sine Davis acho que tem essa opção também. Você pode escolher métodos diferentes para ajustar, mas normalmente para retas, para achar a melhor reta que passa pelos pontos experimentais, eles usam esse método aqui de cálculo numérico, que é chamado de regressão linear. Basicamente, através de métodos numéricos, né, o computador tenta achar a reta que passa mais perto de todos os pontos experimentais, considerando todos os pontos experimentais. Eu tento minimizar a distância da minha reta aos pontos experimentais, olhando para todos os pontos simultaneamente. Bom, então, ajustando essa reta, e aí o computador vai me dar esse quadradinho que está aqui embaixo, né? Ó, linear regression, né? A regressão linear, eu fiz. O que ele fez? Ele falou, ó, o que está no eixo Y, que no nosso caso é a tensão, vai ser uma constante A, né? Vezes o que está no eixo X, mais uma constante B. Os valores de A e de B que dão essa reta mostrada em vermelho aqui, que dão a melhor reta, são A, que é a inclinação, slope é inclinação em inglês, né? O A, que é a inclinação, é 20,8 mais ou menos 0,3. Em que unidades? Nas unidades que estão aqui, né? Uma inclinação é um intervalo no eixo vertical dividido por um intervalo no eixo horizontal. Então, é tensão sobre corrente, volt sobre ampere. Volt sobre ampere é ohm, que é a unidade de resistência, né? Como deve ser.
E o programa me informa também que, para achar essa reta aqui, ele colocou B igual a menos 0,075, mais ou menos 0,048. Tá? Isso aqui já está editado, porque esses programas costumam apresentar esses números, os valores de A e B, com um número absurdo de algarismos significativos, o que não está correto. Ele simplesmente faz a conta e o resultado da conta ele te mostra. Igual essas calculadoras, né? Você divide 1 por 3, ele te dá um número cheio de algarismos, né? Então, você pode truncar onde você quiser. A gente tem que truncar, né, de acordo com a nossa incerteza. Você nem precisa se preocupar com o cálculo de incerteza aqui. Você já me falou que a incerteza na inclinação, a incerteza nesse valor A que o computador achou, é mais ou menos 0,3, significa que o último algarismo significativo, o algarismo onde eu tenho dúvida, o algarismo onde está a minha incerteza, é esse primeiro aqui depois da vírgula, é o 8 aqui. Então, eu trunco, ou arredondo, o valor da inclinação para 20,8. Tá? Ok, de cara, então, já tive aqui o valor, eu já tiro do gráfico, com esse ajuste, eu já tiro o valor da resistência. É 20,8, mais ou menos 0,3. É a inclinação dessa reta. Por que que é? Espero que isso esteja claro para vocês, né? Mas, na dúvida, vamos lá. Ó. O que está no eixo Y, olha aqui em cima, né? O que está no eixo Y é o V, é a voltagem. Né? O que está no eixo X é a corrente, é I. Tá? Então, o que essa reta aqui está me falando é que o que está no eixo YV é igual a uma constante R, que vai ser o A, né? Que vai ser o valor da inclinação A, esse valor que o computador me falou aqui, né? Vezes a corrente mais zero, né? Deveria ser mais zero. Faltou um mais aqui, que eu vou colocar a mão aqui, mais zero. O nosso B não deu zero, B deveria dar zero, não deu zero, mas deu um número baixo, né, perto de zero. Por que que não deu zero? Aí é aquela coisa, né? Esse é um experimento, é física, tem um monte de coisas aqui que a gente não controla. Pode ser um erro de medida, simplesmente eu medi errado, esses pontos estão todos deslocados um pouquinho para baixo, eles deveriam estar um pouco para cima. Pode ser um problema da calibração do meu amperímetro que eu usei para medir corrente, ou do valor de IV, do valor da tensão que está indicado na fonte. Tem um erro sistemático ali. Né? Pode ser que seja a resistência dos fios, que a gente considerou como sendo zero, né? Aqueles fios que me ligam à fonte de tensão até o resistor, do resistor até o amperímetro, do amperímetro de volta para a fonte, esses fios não têm resistência zero, eles têm uma resistência pequenininha. Pode ser o responsável pelo fato do B não dar zero. Tá? Então, ok, se a gente estiver interessado em falar, isso é uma coisa interessante a discutir, né, ao comentar o resultado do experimento. Olha, B devia dar zero, não deu zero, isso provavelmente, baseado no que eu vi lá nos experimentos, provavelmente é devido à resistência elétrica dos fios. Né? Medir a resistência elétrica dos fios é uma coisa que eu faria se a gente estivesse fazendo lá no laboratório presencialmente. Olha, vamos avaliar a resistência elétrica desses fios aqui, ó, vamos medir ela aqui com precisão, qual é a resistência do fio. A gente vai ver que pode ser 0,1 ohms, 0,02 ohms, pode afetar o valor dessa medida. Então, como não estamos em aula presencial, o que a gente pode fazer é fazer essas suposições aqui, ok? Bom, esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, esse gráfico foi feito com o programa SciDavis. Aquele outro programa que eu mencionei, né, que é um programa mais profissional de gráficos, ajuste de curvas, é o programa que eu uso nas minhas atividades de pesquisa, um programa que se chama Origin, cujo único problema é que ele custa uma fortuna, né? Ele tem uma cara muito parecida com o do SciDavis, muito parecido. A grande vantagem é que ele te dá mais opções, né? Opções mais avançadas de ajuste de curva, você pode mexer melhor nesses dados do gráfico, você faz um gráfico mais profissional. Mas o SciDavis é muito bom, funciona muito bem. Um outro programa, que é esse MyCurveFit, né, que é um programa que é aconselhável usar se você tem um computador que você não consegue instalar nada dele, você não é o administrador da máquina, né? Mas esse programa você usa ele online. Você acessa o site do MyCurveFit,
abre a tabela, coloca os dados na tabela, pede ele para fazer o gráfico, ele te mostra um gráfico que tem essa cara. Estou mostrando aqui para vocês, para mostrar como que é a cara, né? O nome que ele dá para as coisas é um pouco diferente, né? Quando você ajusta uma reta, ele fala, ajustei uma reta y é igual a mx mais c. O que está no eixo y é uma constante que ele chama de m, o Saidei chamava de a maiúsculo, né? Vezes o que está no eixo x mais c, o que o Saidei, o programa Saidei chama de b maiúsculo, o Microfits chama de c pequeno. Tanto faz, só o nome, não faz diferença nenhuma. O resultado tem que dar a mesma coisa. Olha aqui o que eu falei, né? Os valores que esse programa MyQFits te dá, ele dá para inclinação, M, eles falam, é 20,7868, com uma incerteza, erro aqui, a incerteza de 0,286433. O número de algarismo negativo está errado. O que você faz? Eu arredondo esse 0,2864, arredondo ele para 0,3, fica com um algarismo significativo só, que é como eu gosto da incerteza, como é correto a incerteza ter, né? Mais ou menos 0,3. Aí, sabendo onde está a incerteza, eu sei a incerteza é 0,3. Ela está na primeira casa depois da vírgula. Então, aí eu sei como arredondar, né, o valor do... Eu sei como arredondar o valor da grandeza mesmo, né? Em vez de 20,7868, eu sei que eu tenho que arredondar até essa casa aqui. Então, eu arredondo para 20,8 e apresento o resultado final. 20,8 mais ou menos 0,3 ohms. Né? Ohms, esses parênteses estão aqui, significa ohms, a unidade, volt por ampere, né? Ela se refere tanto à grandeza quanto à incerteza. Todas as duas estão expressas em ohms. Né? O valor do ponto em que a reta cruza o eixo Y, está aqui, também não é zero, mas é um número pequeno, também deu negativo, indicando que realmente tem um erro sistemático nessa tabela de medidas lá. O outro programa que a gente recomendou de usar, se você não tem um computador, só tem um celular, né? Então você pode usar esse app aqui, né? Um aplicativo que você baixa, tem ele para Apple, tem ele para Android, LinearFits, a desvantagem dele é que ele só permite fazer ajuste de linhas retas, né? Ele não te permite fazer ajuste de curvas mais complicadas, exponenciais, polinômios, não. Ele só faz ajuste, como o nome dele diz, né, de linhas retas. Ele também chama a inclinação de M, de uma reta de M, né? Mas o coeficiente de interseção com esse x, né, ele chama de B. É só o nome, né, da coisa. Os valores que ele vai te dar são os mesmos, né? Está lá o M também com um número muito grande, errado, de algarismos, né? O valor do B está aqui também, com muito grande. Esse Rzinho está aqui é uma medida de quão boa a sua reta é. Isso é determinado parâmetros estatísticos. Se a sua reta é perfeita, esse parâmetro aqui dá 1. Se a sua reta é muito ruim, ele dá 0,90. Tá? Ele é sempre um número muito perto de 1. Né? Essa reta aqui é bem razoável, tem 3 noves aqui e um 7, 0,99997 é uma boa reta, você vê que ela passa por todos os pontos na resolução. É que o gráfico é bem mais feio, né? O gráfico que o LinearFit mostra é bem mais feio do que o dos outros dois programas, mas é tão bom quanto, contém os mesmos dados, né? Te permite determinar o valor da resistência, está aqui, né? Eu olho para a incerteza, as incertezas estão aqui, os erros, né? O erro, ele chama de D índice M, o erro no valor de M, no 20,777, é 0,29. É um pouco diferente do que o MyQFits deu, né? O MyQFits deu 0,286. Esse aqui está me falando que é 0,29. O método numérico, a precisão do cálculo que cada um dos programas faz. O cálculo que está sendo feito no seu celular, né? De qualquer forma, quando eu arredondo para o número correto de algarismos significativos, isso aqui vira 0,3 e eu sei que eu tenho que arredondar esse 20,777 para 20,8. Né? E o valor da resistência, de novo, dá 20,8, né? 20,8, mais ou menos 0,3 ohms. Tem uma confusão aqui em pontos, né? Em inglês, americano, você usa ponto para separar as unidades dos dígitos que vêm depois, né, as casas decimais lá.
em português, na maior parte dos países você usa vírgula. Isso está tão misturado hoje que eu nem sei mais em qual país usa. Eu sei que no Brasil recomenda-se usar vírgula, Inglaterra, Estados Unidos usam ponto, os outros países eu nem tenho certeza, mas tanto faz, tá? Vamos tentar usar vírgula, né, que é a norma técnica brasileira, né? Mas se vocês colocarem ponto, dá para entender também, né? A gente faz a conversão automática aqui na cabeça. Bom, esse exemplo que eu dei aqui, né, com os 3 programas diferentes, é um exemplo de ajustar a reta. Por que a gente ajustou a reta? Porque quando eu olhei para os pontos no gráfico, eu vi, isso aqui parece estar uma reta. Eu até tracei uma reta à mão, falei, olha, vai dar uma reta mesmo. Vamos lá, vamos pedir um programa para ajustar uma reta. Mas se você tiver um conjunto de dados que é assim, ó, né? Isso aqui claramente não é uma reta, né? Está crescendo cada vez mais rápido, que está no eixo Y, seja lá o que for, não sei o que é, né? A pessoa não colocou aqui o título dessa legenda, nem sei o que é que está variando aqui no eixo X. Seja lá o que for, está crescendo cada vez mais rápido. Não é uma reta, não é uma relação linear entre Y e X. Mesma coisa aqui, ó. Aqui está oscilando, né? Desce, sobe de novo, desce, sobe. Tentar ajustar uma reta aqui, né, é uma loucura. Claro que não vai dar. Não, uma reta, isso aqui não é uma reta, nem isso aqui é uma reta. Se você pedir o computador para ajustar uma reta aqui, ele vai passar uma reta aqui no horizontal, provavelmente. Aqui ele vai passar uma reta por aqui, assim. Não descreve a relação linear y igual a x mais b, não descreve o comportamento desses pontos. O que eu posso fazer? Eu posso chutar, eu faço um ajuste não linear. Eu olho isso aqui e falo, isso aqui é difícil, né? Você fala, isso aqui é uma exponencial ou é uma função quadrática, ou y igual a x ao quadrado, y igual a x ao cubo, será que vai ajustar? O único jeito de saber é experimentar, né? Mesma coisa aqui. Aqui tem uma pista muito boa, né? Olha só. O que está no eixo y, isso aqui é 1, aí ele passa pelo zero, vai lá no menos 1 e aí sobe de novo, seno ou cosseno, né? De fato, ó, você pode pedir, o SciDavis te permite escolher funções diferentes para fazer o ajuste. Então, eu posso escolher uma função exponencial, eu falo, ajuste, falo com o computador, né? Ajuste esses pontos que estão aqui, representados pelas bolinhas pretas, com uma curva assim, o que está no eixo Y, uma constante A vezes a exponencial de uma outra constante B vezes X, né? Vezes o que está no eixo X. E aí ele acha essa curva vermelha aqui, que realmente passa por todos os pontos. Agora você tem certeza, não, isso aqui é uma curva exponencial mesmo, não, o comportamento desses pontos é exponencial. O fenômeno que está descrito aqui é um fenômeno descrito por uma equação desse tipo, exponencial. O computador vai te falar quais são os valores de A e de B, com as respectivas incertezas. E aqui, né, como a gente tinha chutado, né, o ajuste com uma função senoidal, com um seno de uma constante, que é o A, vezes o que está no eixo X, mais uma outra constante B. Seno de AX mais B, ajustou bem esses dados aqui. E o computador vai te falar quais são os valores de A e de B que ajustam bem essa curva. Então, nesse exercício que eu vou dar para vocês fazerem, opcional, né, no final da aula de hoje, o ajuste vocês vão ter que fazer um ajuste desse tipo, um ajuste exponencial, tá? Vocês devem fazer. Bom, vou falar muito rapidamente dessa coisa aqui, linearização de gráficos. Vou falar rapidamente porque não é uma coisa que a gente usa mais hoje em dia. Isso é uma forma que funciona, às vezes, para você transformar uma coisa que não é uma reta, né, em uma reta. Explico melhor. Olha só, tem 3 exemplos aqui. 1, 2, 3. Vamos olhar para o exemplo 1 primeiro. A função teórica, que eu espero que descreva os meus pontos experimentais, é o seguinte. A coisa y, seja lá o que for, é uma constante vezes a coisa x elevado ao quadrado, mais uma outra constante. Se eu fizer um gráfico de y em função de x, vou desenhar aqui no cantinho, né? Se eu fizer um gráfico em que eu coloco y no eixo vertical e x no eixo horizontal, desenhar aqui no PDF tem esses problemas. Ele não entende que você quer fazer uma reta. Isso aqui eu vou colocar x, né?
Os meus pontos experimentais, eles não vão seguir uma reta, né? Porque y cresce com x ao quadrado. Ele vai subir cada vez mais rápido, né? À medida que x aumenta, y sobe cada vez mais rápido, sobe com um quadrado de x. Não dá uma reta, né? Mas eu posso transformar, eu posso fazer um gráfico em que esses pontos aqui vão cair numa reta, fazendo um gráfico no qual eu coloco y no eixo vertical e no eixo horizontal eu não vou colocar x, não, eu vou colocar x elevado ao quadrado. Eu abro mais uma coluna na minha tabela de dados, né? Escrevo os valores, calculo o valor de cada x elevado ao quadrado, e isso aqui, ó, esse x ao quadrado aqui, eu vou chamar, por exemplo, de x grande. Né? Como foi feito aqui embaixo, tá vendo? Eu faço x grande igual a x ao quadrado. Então, essa mesma equação 1 aqui vai ser escrita assim: y é igual a ax grande mais o mesmo bzinho. Então, esse x ao quadrado que eu coloquei aqui é o meu x grande. Isso é a equação de uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta. Quando eu faço y em função de x grande, meu x ao quadrado, os pontos são proporcionais a x ao quadrado, são proporcionais a x grande. Então, dá uma reta. Qual a vantagem de fazer uma coisa desse tipo? É que reta, você sempre sabe que é reta, né? Você olha e fala, não, isso aqui é uma reta. Os pontos estão ao longo de uma reta. Quando é uma curva que cresce assim, você não sabe se ela está crescendo com x ao quadrado, com x ao cubo, com exponencial de x. Tá? Mas são poucas vezes que esse processo é útil. Um caso é esse, quando você tem uma potência, né? X ao quadrado, x ao cubo, x à quinta, seja lá o que for. Né? O outro caso que é útil é quando você tem uma relação desse tipo aqui, da 2. Tá? Y é igual a uma constante, bzinho, vezes a exponencial de ax. Por quê? O que você faz? Você tira o logaritmo do lado de cá, né? Se você tirar o logaritmo de y, que é o que ele fez aqui, o logaritmo de y dá o logaritmo de bax. Né? Logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então, isso aqui dá o logaritmo de b mais o logaritmo da exponencial de eax. A exponencial é a operação inversa do logaritmo. Né? Vou escrever isso aqui. Né? Tirando o logaritmo de y, isso aqui dá o logaritmo natural. Né? Logaritmo natural de b é exponencial de ax. Né? Isso aqui é a soma dos logaritmos de b com o logaritmo da exponencial de ax. Logaritmo é a operação inversa da exponencial. Então, isso aqui dá o logaritmo de b mais a vezes x. Né? Eu tiro o argumento ali da exponencial, que é o que está aqui embaixo. Né? Aí eu posso fazer um gráfico em que no eixo vertical eu coloco o y grande, logaritmo de y. Eu faço um gráfico que eu vou colocar aqui y grande, que é o logaritmo natural de y. Preciso calcular o logaritmo natural de todas as medidas y que eu fiz, né? E no eixo horizontal, eu vou colocar o próprio valor de x. Aí eu tenho uma reta de novo, né? O que está no eixo vertical, o y grande, o logaritmo de y, é uma constante, que nesse caso aqui é o logaritmo do bzinho, chamo ela de b grande, né? Mais uma outra constante, que é o mesmo azinho, né? Vezes o que está no eixo x. De novo, eu vou ter meus pontos numa reta. Por que isso não é mais? Isso era usado antigamente, né? Muito antigamente, quando a gente não tinha programas bons de fazer gráfico. Hoje, você pede o computador, quem tem o trabalho de fazer o gráfico é o computador, e ele faz muito rápido. Então, você pede o computador, faz um gráfico disso, faz um gráfico daquilo, tenta ajustar uma exponencial. Não deu? Então, tenta ajustar x ao quadrado. Não deu? Tenta x ao cubo. Né? E, muitas vezes, um bom programa, o Cy Davis acho também faz assim, ele pode achar, não, o Cy Davis não faz isso, não, o Origin faz. Ele pode, você fala com ele, olha, eu não sei que curva que ajusta esses dados, não. Acha aí para mim. E o programa acha qual que é a curva que melhor ajusta seus dados experimentais. Em um grande número de casos, como é o exemplo 3 aqui, y igual a x ao quadrado mais bx, você não consegue linearizar. Porque se você fizer x grande igual a x ao quadrado, esse termo aqui vira raiz quadrada de x. Então, seu gráfico não dá uma reta. Você não consegue
uma maneira de fazer os seus pontos experimentais ficarem numa reta. Então, tá, já falei isso aqui, não, a gente não vai precisar fazer isso em momento nenhum. Às vezes é divertido fazer, só para você ver se a sua relação está bem, sua relação teórica segue bem, seus pontos experimentais seguem bem sua relação teórica, mas, em geral, eu prefiro ajustar de cara, pedir ao computador para ajustar a equação que eu acho que passa, que descreve meus pontos experimentais. Não? Por mais complicada que seja essa função, quem vai fazer as contas é o computador. Tá? A observação é isso. Regressão linear é uma coisa, linearização é outra. Linearização é esse processo de transformar um gráfico que não é um gráfico de reta em um gráfico de reta, que às vezes você consegue fazer. Regressão linear é um método numérico de achar a melhor reta que passa por um dado conjunto de pontos. Então, a mesma transparência que eu mostrei na aula passada são a sugestão dos... Isso é uma sugestão, tá? Caso vocês tiverem um outro programa, aí existe uma infinidade de programas de gráficos e de ajustes de dados, principalmente no ambiente Linux. Se você trabalha com Linux, tem um computador em Linux, então você acha um número enorme de programas gratuitos, Kaleidagraph e mais outros. O Macintosh também, os Apple, né, eles também têm alguns programas muito bons, nem todos gratuitos, mas podem usar o programa que vocês achem melhor. A sugestão oficial do curso é usar um desses três. Se você puder usar o SciDavis, ótimo, né? Mas você vai ter que ter um computador onde você pode instalar programas. Segunda opção, MyPureFit, você faz o gráfico online. Terceira opção, se você não tiver acesso a um computador, usa o LinearFit, que é esse app, né, que você coloca em qualquer smartphone. Tutoriais de instalação, utilização desses programas estão disponíveis lá na página oficial do curso, que é essa página aqui. No Moodle da turma de vocês, eu coloquei também esse link para essa página oficial do curso. Qualquer problema, posso ajudar, né, a instalar um desses programas. Acho que vocês se viram bem. O outro programa que eu mencionei é esse aqui, né, o programa que eu uso, né, que é o Origin, cujo problema é esse, é um software pago. Tá? Mas é um programa bastante poderoso, é um programa profissional de fazer gráficos. Mas como eu disse, eu lembrei aqui agora que se você tem um computador com um sistema operacional Linux, você tem muito mais opções, né, de programas gratuitos para fazer gráficos. Muito bem. À medida que a gente for andando no curso lá, for fazendo gráficos, né, vão aparecer algumas dúvidas, a gente vai resolvendo uma a uma, ok? Tá? Então, não precisa estressar, não. Nesse experimento zero que a gente vou mostrar para vocês hoje, pode ser que já apareça dúvidas, ótimo. Se aparecer no primeiro experimento, vão perguntando, a gente discute o relatório, né, discute os gráficos, eu vou corrigir os gráficos de vocês fazendo observações, né, e a gente vai gradativamente melhorando os nossos gráficos, espero. Relatórios, então. Como é que eu quero os relatórios? Né? Para cada um dos 8 experimentos que a gente vai fazer, vou querer que vocês façam um relatório. O relatório não tem uma forma rígida, não, esse é o jeito certo. Embora alguns professores devem falar com vocês, não, o relatório tem que ser assim, é assim, pronto, não existe outra forma. Não, cada um faz relatório de um jeito. O principal é que o relatório seja claro. O relatório é o que o nome está falando. Você tem que relatar o que você fez, como você fez e quais foram os resultados. Se isso tiver escrito de uma forma clara, ótimo, é o essencial que precisa ter. Né? Uma maneira de pensar o que eu devo escrever, o que eu não devo escrever, que eu acho legal, é o seguinte: eu imagino sempre que eu estou, ao fazer um relatório, eu tenho que fazer relatórios também, eu tenho que redigir artigos, né, descrever os resultados das minhas pesquisas, é um relatório. O que eu tenho, o que eu faço? Né? Eu penso que eu estou explicando aquilo para um colega meu, que sabe, assim, tem o mesmo nível de conhecimento que eu tenho, mas não fez aquele experimento, não fez aquela pesquisa, não sabe quais são os resultados. Então, eu tenho que explicar para ele. Então, eu sei o que é, imediatamente eu sei tudo que eu tenho que falar, tudo que eu tenho que falar antes de mostrar como que eu fiz o experimento, como que eu explico qual que é o experimento, né?
e o resultado final. Então, a mesma coisa vocês podem fazer, né? Pense, não, estou explicando isso aqui, vou explicar experimento para o fulano, tá? E aí vai redigindo o relatório dessa forma. Eu vou querer relatórios individuais, tá? Eu expliquei na aula passada, né? A gente já está fazendo muito pouco nesse curso aqui, assim, o que sobrou aqui mesmo é isso, assim, é treinar, né, a forma de fazer relatórios, de apresentar resultados, né, de experimentos e análise de dados. Essa parte que é muito importante, que é de adquirir os dados, a gente não está fazendo aqui, eu vou entregar os dados para vocês. Então, já que é só isso que a gente está aproveitando nesse curso, nesse formato remoto, vamos fazer bem feito, tá? E aí, por isso que eu quero fazer individual. É claro que vocês podem discutir à vontade, uns com os outros, devem discutir, né? Como é que você falou isso? O que você falou? Qual que deu o seu resultado? Né? Deixa eu ver seu gráfico aí, como é que foi. Ótimo, porque aí você resolve dúvidas, aprendem melhor. Né? O que eu não quero é que copie, né? Porque aí você não aprende nada. Você pegar o relatório do seu colega e faz uma cópia e me manda a cópia. Se eu descobrir a cópia, é 0 nos 2 relatórios sem discussão, ok? Se for uma cópia, assim, a única coisa que muda é o nome de quem assina aquele relatório, o resto é tudo igualzinho, aí é 0 nos 2 sem discussão, ok? Então, se forem copiar, pelo menos copiem, bem copiado, muda uma coisa aqui, outra ali. Tá? O problema é de vocês. Tá? Se vocês me enganarem, conseguirem me enganar, estão enganando mais a vocês mesmos. Então, isso é a responsabilidade de cada um. Não vou estressar fazendo um serviço policial de cada um, olhar as impressões digitais em cada arquivo lá, ver em qual computador que ele foi feito. Nada disso, tá? Deixo isso para a responsabilidade de vocês. Vai dar um pouco mais de trabalho, fazer relatórios individuais. O trabalho maior é meu, que tem que corrigir o dobro de relatórios, se vocês fizerem em dupla, né? Mas eu acho que vale a pena, porque eu estou querendo dar uma oportunidade de vocês aprenderem. Tá? Para me mandar esses relatórios, podem mandar pelo Moodle. Até hoje funcionou muito bem. Tá? Não tive problemas, não. Eu deixo um link, grifei isso aqui agora, né, para falar, o relatório tem que ser compreensível. Isso é para um leitor que não fez, quem estiver lendo o relatório não fez experimento, mas ele tem que entender tudo que está no relatório. Bom, como eu estava falando, vou deixar um link de tarefa no Moodle, né, que vocês podem dar o upload no relatório, vocês entram com ele lá, fica mais fácil para eu corrigir também, eu posso corrigir direto no Moodle. Pode ser em formato PDF, pode ser em Word, pode ser foto, pode ser qualquer formato que vocês quiserem. Se quiser fazer tudo à mão, tirar uma foto e mandar, pode, está valendo. Tá? Se for um formato que eu consiga ler, está ótimo. Como eu gostaria de ver o relatório de vocês? Assim, ó, receita de bolo, tá? As coisas que eu acho que um relatório tem que ter para ele ser completamente claro. Então, eu sugiro que vocês sigam isso aqui. Tem que ter um título, né? Curto e grosso, normalmente é o mesmo título do roteiro, pega o título do roteiro, coloca lá o seu nome, eu preciso saber quem está fazendo o relatório, né? A data, eu acho uma coisa importante para referência futura. É claro que eu sei que, terminado esse curso aqui, vocês vão descartar todos os arquivos, se imprimiram, se fizeram à mão, vão jogar tudo fora, mas tudo bem. Não faz falta, não. Mas, na vida real, né, isso então é um costume que a gente deve desenvolver, você faz um levantamento de dados hoje, faz um experimento hoje, né, seus resultados estão ali, você faz o relatório, deixa lá. Aí, 2 anos depois, você fala assim, eu já fiz, você precisa daqueles dados, você lê, aí você vai ver lá, e ter a data de quando você fez é uma coisa importante, ela informa muita coisa. Você vai lembrar, não, nessa data eu tinha um equipamento lá, eu tinha um voltímetro lá que estava com um probleminha, a gente descobriu depois que ele estava com um probleminha. Então, a data não é essencial, mas eu acho que é importante para a referência futura. Os objetivos é fundamental, curto e direto. O que é que você quer fazer nesse experimento? O que é que você vai testar? O que você vai medir? O que você vai verificar? Né? Curto e direto no ponto. Aqui nós vamos determinar o valor da resistência elétrica de um resistor desse experimento. Bom,
Uma introdução é opcional, é útil, mas é opcional. Você vai resumir o que é aquele assunto, né? O que é falar. Nós estamos estudando resistência elétrica de resistores, a fórmula que descreve a relação entre a tensão e a corrente é V igual a RI, blá, blá, blá. Em um parágrafo você faz isso. Tá? Você pode citar o roteiro, se quiser falar assim, olha, segundo o roteiro desse experimento, pode até falar assim, em anexo, não precisa colocar em anexo, não, porque eu tenho ele, né? Mas pode falar, segundo o roteiro do experimento, né? Nós vamos estudar resistência elétrica de resistores. Pode citar o roteiro. Tá? Eu acho útil ter uma descrição curta do que é, qual que é a teoria por trás daquele experimento, uma descrição mais detalhada, né, do que é, um pouco mais detalhada do que é o objetivo, do que vai ser feito. Uma lista de material também é bastante útil, principalmente, assim, quanto mais detalhada, melhor, mas não precisa ir a mínimos detalhes. Não, usei um fio que tinha um encapamento vermelho, né, comprimento de 1 metro, nada disso. Usei fios, né, para fazer medida. Né? Mas uma lista resumida dos principais itens é necessário. Pensando nisso, né, você está descrevendo isso para uma pessoa que não fez o experimento. Possivelmente, essa pessoa vai fazer o experimento depois e ela está querendo ter menos trabalho, sabendo o que é que precisa ser feito, onde é que estão as fontes de erro, né, o que precisa para fazer esse experimento, está tudo resumido aqui no material. A parte essencial do relatório é essa parte aqui de procedimento, resultados e discussão. Pode ser 3 partes separadas, pode ser tudo junto. Eu gosto de colocar tudo junto. Por quê? Porque eu vou falando o que eu fiz, que é o procedimento, né? Qual foi o resultado. Não, assim, eu montei um circuito e variei a tensão e medi a corrente. Né? E aí já coloco o resultado. O resultado está mostrado na tabela aqui ao lado. Coloco todos os dados lá. Né? E já posso começar a fazer a discussão, já posso fazer a discussão ali. Pelo gráfico, com essa tabela de dados, fizemos o gráfico aqui embaixo, o gráfico aqui mostra, parece que é uma reta, ajustei a melhor reta, o valor da inclinação da reta é tanto, portanto, o valor da resistência desse resistor aqui é tanto. Você pode colocar tudo aqui. Essa aqui é a parte central do relatório, aqui que você precisa tomar mais cuidado, né? E apresentar os resultados, pelo menos os resultados finais, com o número correto de algarismos significativos e as suas unidades. Isso é fundamental. Tá? Ao fazer as contas lá, não precisa preocupar muito com o número correto de algarismos significativos, com unidades, desde que você mesmo não se perca. Né? Mas no resultado final, que em geral é legal destacar, cerca ele com um quadradinho, coloca numa cor diferente, né? Usa uma camisa vermelha, sei lá. É bom destacar para falar, não, esse aqui é o resultado final. Esse resultado final tem que ser expresso com o número correto de algarismos significativos e com a respectiva incerteza. No final, se apresenta a conclusão. A gente fala assim, mas conclusão, o que é a conclusão? É o que você concluiu. Em geral, se você olhar o objetivo te dá uma pista. Você conseguiu atingir o objetivo? Você determinou o valor da resistência? A incerteza foi muito grande? Não? Você pode até, na conclusão, fazer sugestões sobre o experimento. Olha, determinando o valor da resistência, achamos isso aqui, mas a incerteza foi muito alta. Esse experimento deveria ser feito de uma forma um pouco diferente, usar um voltímetro mais para medir o valor da tensão e não confiar no valor da tensão da fonte, usar fios de resistência mais baixa. Você pode fazer sugestões sobre o experimento na conclusão ou aqui nessa sessão anterior, né, de discussão dos resultados, mas a conclusão mesmo, curta e grossa, é o que você falou nos objetivos. É o que está lá nos objetivos, é uma resposta aos objetivos. Pode falar, Davi. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que meu áudio estava com um probleminha, e eu não consegui ouvir direito quando você estava falando sobre os procedimentos e tudo mais. Como é que você quer sobre a questão dos cálculos? A gente teve professores de outras físicas experimentais que queriam que a gente explicitasse isso no relatório e outros que queriam que a gente fosse mais conciso e só falasse que usou, por exemplo, uma equação tal e o resultado foi tal. Como é que você espera isso da gente? Eu espero que vocês façam de uma forma clara. Né? Como eu mencionei antes, no começo da aula, assim, sim, cada professor tem a sua mania e fala, relatório tem que ser desse jeito, é desse jeito que é, e vai ser desse jeito, se não for desse jeito, você vai perder ponto comigo. Eu não sou assim, não, tá? Não tem esse estresse, não.
Eu acho que um relatório tem que ser claro, eu tenho que entender o que foi feito e como você fez. Se você se sente mais confortável detalhando todas as contas, fazendo todas as contas lá, normalmente é o que você faz, né? Olha, não precisa passar relatório a limpo, não, tá? Pode ir fazendo, tá. Relatório não precisa ser bonito, ele tem que ser claro, eu tenho que ser capaz de entender o que está lá. Se você fez todas as contas num pedacinho de papel do lado lá e aí coloca só o resultado final, ok, assim, fica ruim quando sai uma coisa do nada, né? Assim, de repente aparece um resultado lá e fala, ué, de onde que ele tirou aquilo? Pelo menos coloca alguma coisa. Não, fiz as contas, escrevi um programa de computador, que está aqui anexo, que faz todas essas contas, se o resultado foi essa, está valendo, tá? Mas aí eu gostaria de ver que programa de computador que é esse. Então, respondendo sua pergunta, tentando responder essa pergunta da forma mais direta, Davi, pode fazer do jeito que você acha que é mais claro. Como eu faria? Eu faria o seguinte, eu não gosto de fazer rascunho das coisas, eu vou fazendo, eu acho que aí eu tenho a história de como que eu fiz, né? Em vez de eu faço rascunho e depois passo tudo bonitinho a limpo, aí você não consegue descobrir, se tiver algum erro, você não consegue descobrir onde é que você errou, porque você não vê os passos intermediários. Então, eu vou fazendo, fica feio, porque tem todas as continhas lá, né? E no final eu destaco o resultado é esse aqui. E aí, se está errado, eu posso voltar atrás nas continhas e ver. Mas você pode resumir as suas contas, tá? Você pode só colocar os passos principais, tá? O jeito que você sentir que você está explicando de uma forma clara para um colega seu que vai fazer o experimento depois e fala assim, olha, Davi, eu quero ter o mínimo trabalho possível. Me fala o que é que eu tenho que fazer, como são as contas que eu tenho que fazer, como que eu faço essas contas. Aí, em vez de explicar para ele, sentar lá do lado, ficar explicando, você entrega para ele o relatório, está tudo escrito aqui. E ele tem que ser capaz de ler o seu relatório e entender o que você fez. Tá? Ok? Entendi, professor. Obrigadão. Bom, falou, gente. Como eu disse, gente, isso aqui é um roteiro geral. Tem umas coisas que são fundamentais no relatório, né? Título, nome, objetivo, procedimento, resultados de discussão e conclusão. Isso todo relatório tem que ter. Isso aí é o que eu vou olhar. Assim, tem isso? Tem alguma coisa escrita aqui? Essa conclusão faz sentido? Isso é uma conclusão mesmo ou não? Eu percebo que existe uma dúvida. O que eu coloco como conclusão? Tem uma conclusão padrão desses relatórios que é assim, os objetivos foram alcançados. Isso não me diz nada, né, gente? Pelo menos fala, vai lá no objetivo e fala assim, nesse experimento, um exemplo de conclusão, né? Nesse experimento, determinamos com uma boa precisão o valor da resistência elétrica do resistor tal lá, né? E esse valor pode até repetir o resultado lá. Esse valor foi tanto, ok? Olha para o objetivo que você vai ter uma pista de qual que deve ser a conclusão. Se o objetivo foi assim, infelizmente, nesse experimento não conseguimos determinar o valor da resistência elétrica, a causa provável é que o amperímetro estava completamente descalibrado, o resistor, as medidas não seguiram uma linha reta, sei lá. Ok? Bom, o primeiro relatório, eu acredito que eu vou ter mais trabalho para corrigir, né? Mas eu faço observações, eu espero que não, espero que seus relatórios sejam todos maravilhosos desde o primeiro. É ótimo, né? Porque o professor tem pouco trabalho, só coloca lá nota total em todos os relatórios. Mas, assim, eu vou apontando os erros, não vou penalizar vocês nos primeiros relatórios, muito sério, não, tá? Eu vou aumentar o rigor na correção à medida que a gente for progredindo no curso. Ou seja, o primeiro relatório vai ser corrigido de forma bem tranquila, falar, não é bem assim que fala, vou tirar só 0,1 ponto disso aqui. Né? O último relatório vai ser corrigido com rigor absoluto, ok? Porque aí eu espero que todo mundo já tenha corrigido os erros. Finalmente, para terminar, gente, vou propor esse experimento aqui, que é um exercício, né, para praticar fazer gráficos. Provavelmente vocês, o Davi falou aí, né, vocês já fizeram outros cursos antes, então vocês já têm a manha de fazer isso, então vamos brincar, é um experimento divertido aqui. É um experimento que a gente fazia lá no laboratório também, né? Se alguém quiser vir aqui algum dia, a gente pode fazer esse experimento lá. É um experimento muito simples, né? É um experimento para verificar a absorção de luz. Ele consiste no seguinte, toda vez que você joga luz, né? Isso aqui pode ser uma janela de vidro, por exemplo, né? Aí vem uma luz incidindo aqui na janela, parte dela é transmitida pelo outro lado.
Tem uma parte que é refletida e a gente não está considerando isso aqui, não. Tá? Isso é uma fonte de erro nesse experimento. Quando a incidência direta, a parte refletida pode ser pequena, depende dos índices de refrações, né, do meio que está aqui, ar, por exemplo, né, do índice de refração disso aqui. A parcela que é refletida varia dependendo desse índice de refração. Mas isso não vem ao caso aqui. Eu vou considerar que só tem duas possibilidades. A luz que chega, ela ou passa, atravessa e sai do outro lado, ou ela é absorvida nesse material. A energia dela é convertida, a energia do feixe de luz é convertida em energia térmica desse material aqui. Esse material esquenta um pouquinho, esquenta mesmo, você consegue medir se você tiver um termômetro suficientemente preciso. Né? Então é isso. Eu jogo luz com intensidade zero, né? E do outro lado eu meço a intensidade, ela é diferente, ela é menor, ela é I1. E a expressão teórica que a gente espera para relacionar a intensidade incidente zero com a intensidade transmitida I1 é isso aqui, ó, uma relação exponencial. A intensidade que é transmitida é a intensidade que incidiu, né, I0, que chegou aqui desse lado, vezes a exponencial negativa, é elevado a menos uma constante μ vezes a espessura desse material. Esse μ aqui é o chamado coeficiente de absorção do meu material, uma característica de cada material. À medida, se eu dobrar a espessura, não, a intensidade transmitida ela decai com a exponencial de menos 2. Não? Eu dobrei a espessura, aumentei D por um fator de 2, não? A intensidade transmitida vai mudar por um fator de E a menos 2. Essa constante que aparece na exponencial é uma característica de cada material, é o chamado coeficiente de absorção associado a esse material, e é o que a gente vai determinar nesse experimento. Então, o experimento consiste no seguinte, né? Na prática, lá a gente pegava várias placas de acrílico de espessura conhecida, né? Joga o laser, experimenta assim, ó. A gente joga um laser, pega um laser lá, não? Laser. Liga o laser, a luz do laser vai bater nessa placa, que tem uma espessura que eu meço, não? Eu vou lá e meço a espessura dessa plaquinha dele, e aí do outro lado, o feixe de luz que sai do outro lado, a gente coloca um detetor aqui e mede a intensidade que chegou desse lado aqui. Aí, esse é o experimento. Aí eu vou mudando, né? Eu vou aumentando essa espessura para 2D, 3D, 4D, vou aumentando a espessura e medindo a intensidade. A gente consegue uma tabela de dados assim, ó. Aqui está a espessura da placa, essa espessura D dessa placa aqui, que na prática a gente fazia lá colocando 2 plaquinhas, 3 plaquinhas, 4 plaquinhas, né? A espessura começou com 0,5 centímetro, mais ou menos 0,1 centímetro. Quando a incerteza é a mesma para todos esses pontos, eu posso pôr ela lá na cabeça da tabela, né? Se for diferente, eu teria que colocar aqui 0,5 mais ou menos 0,1, 1,0 mais ou menos 0,2, né? Se fosse diferente, eu tinha que especificar a incerteza para cada valor. Como ela é a mesma para todos os pontos, coloquei ela lá em cima. E para cada espessura dessa placa aqui, eu meço a intensidade que saiu, intensidade de luz que saiu lá do outro lado, o I1. Não? Então, as unidades aqui são arbitrárias, não interessa, porque a gente só quer verificar se essa relação é obedecida e determinar o coeficiente de absorção μ. Não? Então, 86,5, qualquer coisa, né? 36,9, olha como é que cai, né? Parece que cai exponencialmente, parece assim, parece bem entre aspas aqui, né? Porque ela caiu muito, né? De 86,5, eu só dobrei a espessura da placa, caiu para 36,9. Aí eu aumentei mais meio centímetro, foi para 17, aí vai assim, vai decaindo pelas tabelas para falar, parece exponencial, mas temos que ver. Para saber mesmo, nós temos que fazer esse exercício. Então, o que eu quero que vocês façam é isso, fazer um gráfico de I1 em função de D. Né? Faz um gráfico dessa coluna em função dessa de cá. Tá? Isso aqui vai no eixo vertical, isso aqui vai no eixo horizontal. Né? Aí ajusta uma curva tipo exponencial decrescente. O que está no eixo Y é uma constante vezes a exponencial de menos uma outra constante vezes x. Se vocês não acharem essa função para ajustar lá, se virem. Vocês podem linearizar, né, como aquele processo de linearização que eu falei, se você estiver usando aquele
AP linear fit, né? Você vai ter que linearizar essa curva aqui. Tira o logaritmo natural. Pode ser que vocês achem uma curva só do tipo assim, ó, y é igual a x sobre b. Então, o μ vai ser 1 sobre b, né? E não b direto. Se vocês acharem essa aqui, essa função, ajusta direto com ela, que fica mais fácil, né? Porque aí, ó, o A vai ser o valor de 0 e o valor de B vai ser o valor do coeficiente de absorção μ. Então, o que eu quero que vocês façam é um gráfico com essa tabela aqui, ajustar uma curva exponencial decrescente e, desse ajuste, achar os valores com as respectivas incertezas da intensidade inicial e zero, que não está aqui nessa tabela, não foi medida, mas vão determinar ela através do ajuste, e do coeficiente de absorção desse material aqui, desse acrílico que foi usado nesse experimento. Olha, basta fazer o gráfico, tá? Basta fazer o gráfico, vou colocar ele lá no Moodle. Eu não sei se eu estou com o Moodle aqui agora, deixa eu ver se eu abro o Moodle aqui, parar de compartilhar um pouquinho e ver se estou com o Moodle aqui. Eu vou colocar já, de uma vez, lá, né, tá no Moodle, tanto essa tabela de dados, esse último slide que eu coloquei aqui para vocês. Bom, coloco agora mesmo, então não preciso mostrar para vocês, não. É isso aqui que eu quero mostrar. Vou colocar essa página aqui, tá? Coloco agora, terminando a aula, que está terminando nesse momento, eu vou colocar essa página aqui, né? Exatamente essa página, e com um link para vocês darem o upload no gráfico. Se vocês quiserem praticar mais ainda, pode fazer um mini relatório, né? Título, experimento de absorção ótica, ou lei de Beer, esse negócio chama, essa equação aqui chama lei de Beer-Lambert, mas o nome não é importante, nem eu sabia que chamava lei de Beer-Lambert, aprendi aqui nesse curso. Para mim, é a equação que descreve a absorção ótica de materiais. Pode fazer um mini relatório, mas se vocês pelo menos me mandarem um gráfico, é optativo, tá, gente? É uma chance de praticar fazer gráfico. Se vocês pelo menos mandarem um gráfico, eu prometo que no final do curso, na hora que fala assim, fulano lá está com 77 pontos. Vou ver se ele fez o primeiro exercício, se ele fez bem feito. Fez bem feito? Então vou dar 3 pontos para ele. Fez mais ou menos? Vou pensar 2 vezes, vou tomar um café, não sei. Não fez? Então vai ficar com 77 mesmo. Ok? Bom, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que era isso que eu tinha para falar. Não, tem que falar uma coisa importante com vocês, né? Que é a preparação para a próxima aula. O que vocês têm que fazer para a próxima aula? O que vocês têm que fazer, se quiserem fazer, é esse experimento. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Para a próxima aula, a terça-feira é feriado, né? Dia 2 de novembro, mas quinta-feira não. Então, nossa semana que vem, a aula da semana que vem, vocês têm que ler com atenção o roteiro do experimento, é o experimento 1. Eu vou colocar ele no Moodle também. Hoje ainda eu coloco, acho que dá tempo de colocar antes da minha próxima aula. Coloco o roteiro do experimento 1, mas o experimento 1 já está disponível lá na página da disciplina, coloco no Moodle de vocês também. Depois de ler o roteiro, assistir o vídeo, tá? Vou colocar o link para o vídeo também, embora ele esteja lá também nessa página aqui, na página oficial da disciplina. Aí eu quero que vocês façam um questionário, é um questionário simples, são 5 perguntas baseadas no roteiro. Se você tiver com o roteiro na mão, você sabe responder aquelas perguntas direto, tá? Que eu vou disponibilizar no Moodle também. Esse questionário, múltipla escolha. Esse questionário tem que ser feito até 15 minutos antes da próxima aula, tá? Então, nossa aula é 1 hora, então tem que ser feito até às 12h45 da próxima aula, que é dia 4, né? 4/11 de 2021. Ok? Simplérrimo. Só para entusiasmar vocês a lerem o roteiro mesmo. Vale 2 pontos esse questionário. Aí você se prepara mentalmente. Não, você experimenta, tenta visualizar o experimento, você viu no vídeo, né?
Vocês vão ter que fazer o que vão ter que fazer? Um relatório, já pode começar a esquematizar o relatório, já fazer um pré-relatório se quiser. Né? Mas na aula, às 13 horas do dia 4 de novembro, eu vou discutir a física associada ao experimento com vocês, né? Rever rapidamente a física associada ao experimento, resolver as dúvidas que vocês tiverem e passar a tabela de dados. Aí vocês vão fazer o relatório. Se vocês quiserem rever o conteúdo dessa aula de hoje, da aula passada, tutorial do programa de gráficos, né? Tudo isso está na página da disciplina na página de vocês, né, dessa disciplina no Moodle, e está também na página oficial da disciplina. Ok? Então, leia o roteiro, veja o vídeo, faça o questionário, tá? Esteja preparado para fazer gráficos. Alguma dúvida, gente? Muito bem. Quem cala consente, então está tudo claro, suponho. Qualquer dúvida, claro, vocês podem me mandar uma pergunta no Moodle, tá? Fala o que eu prometo responder o mais rápido possível. Vou deixar o vídeo dessa aula disponível no YouTube, assim que o vídeo for convertido, e vou também colocar essas páginas que eu mostrei aqui, eu deixo um arquivo PDF daqui a pouquinho lá, junto com essa tarefa, link para o questionário, né, roteiro e vídeo da aula que vem. Ok? Então, gente, bom trabalho para vocês, bom resto de semana. Até quinta-feira que vem. Ou antes, se vocês tiverem alguma dúvida. Até mais. Até mais, professor. Até mais, professor. Valeu pela aula. Obrigado. Até mais, professor.